Amados irmãos, a paz do Senhor. Que alegria, estamos juntos. Mais um dia o Senhor nos deu para alegria, felicidade e vigor espiritual. Sabemos que os dias são difíceis, mas não se esqueça que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa segurança. Aqui Pastor Gedeon Júnior e vamos para o Apocalipse 15. Agradecemos ao Senhor Deus, agradecemos a liderança da igreja, na pessoa da pastora Loide Ramos, e agradecemos o seu carinho de estar nos ouvindo. Chegamos a Apocalipse 15 e agora nós temos literalmente um capítulo muito interessante. É um capítulo onde você tem um vislumbre, uma visão do interior do templo celestial, com os anjos sendo convocados para o derramar da maior das iras da parte de Deus. Acompanhe comigo, por gentileza, este que é o capítulo mais curto de Apocalipse, né? O capítulo mais curto. Bem, vamos juntos. Apocalipse capítulo 15, versículo 1 diz assim: Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos, com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Olha que importante esse versículo. O versículo não está dizendo que a ira de Deus começa com estas pragas. A ira de Deus se completa com estas pragas. A ira de Deus começou desde o momento em que Cristo abriu o primeiro dos selos. Então, com todo respeito a todos os irmãos que acreditam que a igreja vai passar ou pela grande tribulação inteira ou pela primeira parte da grande tribulação, a primeira parte da semana, os 3 anos e meio iniciais, porque aqui, a partir do derramar das 7 últimas pragas, nós teríamos então o derramar da completa ira de Deus, né? E aí Cristo tinha prometido nos libertar do dia da ira, e que o dia da ira seria o derramar destas últimas pragas. Não tem como concordar. A própria Bíblia diz que com essas 7 últimas pragas, você tem o finalizar, o completar, o encerrar da ira de Deus. Então essas 7 últimas pragas não estabelecem o dia da ira de Deus. Elas são o final de uma ira que já começou desde a abertura do primeiro selo. Desde a abertura do primeiro selo. E se você parar e pensar comigo, olha que interessante. Aqui você tem simplesmente o terceiro e último grande sinal. O terceiro e último grande sinal de que as coisas não estavam muito bem. O primeiro sinal, você se lembra? A mulher vestida do sol, ou seja, Israel. O segundo sinal, o grande dragão vermelho, Satanás. E agora, o último sinal, os 7 anjos, com as 7 últimas pragas. Este último sinal, meu amado irmão, ele será grandioso, terrivelmente maravilhoso por causa da sua fantástica natureza, do seu resultado espantoso. Ele trará toda a ira de Deus, que causará a queda de Satanás e de todo o seu mundo diabólico, simplesmente aqui, nesta terra agora dominada por um reino mundial e dominada por uma religião mundial. Essas pragas, ou 7 taças da ira de Deus, podem ser chamadas de últimas pragas, porque são as advertências finais de que Deus não está brincando
com um mundo absolutamente pecador e impenitente. Após o fim delas, todos os que não tiverem tomado a decisão de estar ao lado de Deus mediante Jesus enfrentarão o julgamento dos incrédulos e perecerão. Então, não se esqueça. O versículo 1 diz: E vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos, com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. O versículo 2 diz exatamente assim: Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas e lhes haviam sido dadas por Deus. Esse será, ao que parece, irmãos, parte do primeiro mar de vidro, ou então, às vezes, um segundo mar de vidro que aparece no céu, né? Os irmãos se lembram que o primeiro será tão claro quanto cristal, mas este parece que é misturado com fogo. O mar simboliza multidões de pessoas e o fogo representa o juízo. Os santos da tribulação sairão do mar da humanidade. Terão sofrido uma terrível perseguição. São aqueles que foram vitoriosos contra a besta, contra a sua imagem, contra o número do seu nome. Eles não serão enganados pelo anticristo ou pelo falso profeta. Serão localizados e receberão a ordem para que aceitem a marca da besta, mas eles tenazmente se recusarão. Por causa disso, terão que enfrentar retaliações, toda forma de tortura e morte. E aqui está garantida a vitória deles. Aqui a vitória deles. E simplesmente irão para a vida eterna. Assim, os grandes intérpretes aqui não sabem se exatamente esse segundo mar de vidro aqui é uma referência ao primeiro ou se seria um segundo mar de vidro com esses que estão chegando agora no final da grande tribulação. A minha opinião pessoal é que aqui é o mesmo mar de vidro debaixo do trono de Deus. Esta é a minha opinião pessoal. E aqui se está falando com certeza dos últimos irmãos que subirão ao céu como mártires neste momento, porque ainda neste momento haverá gente aceitando e simplesmente negando a besta, negando a marca, lutando por todas as coisas no tocante à vida espiritual e perdendo a vida física em razão disso. Tá? Em razão disso. Agora, seja o que for, se for um segundo mar, se é o mesmo mar de vidro que recebe todos aqueles que morreram durante a grande tribulação, aqui está gente que simplesmente sobe salva, e louvado seja o nome do Senhor, são recebidas no céu como mártires neste momento maravilhoso. Neste momento maravilhoso. Veja, eles saíram absolutamente vitoriosos e simplesmente tinham harpas na mão e eles têm o poder de glorificar e exaltar o nome do Senhor. O nome do Senhor. Então, amados irmãos, cremos na misericórdia de Deus alcançando até este momento, estes últimos mártires, estes últimos homens. E aí, em Apocalipse 15:3, você tem exatamente assim. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas mãos, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações.
Definitivamente o céu é local de louvor. O céu é local de adoração. Estes santos aqui, que morreram durante a grande tribulação, eles adorarão ao Senhor com dois grandes cânticos nesse momento: o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés, não sei se você se lembra, ele é encontrado lá no Antigo Testamento e celebra a vitória que Deus deu a Israel quando tirou Israel do Egito. Leia depois em casa Êxodo capítulo 15, do versículo 1 a 19, e você verá que lindo é este cântico. Agora, o cântico do Cordeiro se encontra nesse versículo e celebra o reinado e a vitória de Deus sobre todas as nações. Quando se diz: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiros os teus caminhos, ó Rei das nações. Oh, glória a Deus! Ele, Cristo, nosso irmão mais velho, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei. Sim, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é grande em todas as obras, é Senhor que fez tudo, é Deus Todo-Poderoso, é justo, é verdadeiro, é Rei das nações. E esses que vêm da grande tribulação adoram e glorificam e exaltam ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Veja que coisa linda. Sofreram, foram esmagados, sofreram horrores, foram literalmente torturados, perderam a vida na grande tribulação. E eles podiam ter feito a opção, irmãos, simplesmente de quê? De abrir mão de tudo e ficar com o anticristo. Afinal de contas, o anticristo estava conseguindo simplesmente dominar toda a situação, era o grande homem, tinha uma estátua. Uai, que adora mais uma estátua? Eles tinham toda a opção de ter vida boa. Afinal de contas, o anticristo consegue resolver a maioria dos problemas, se não todos, da grande tribulação. O anticristo é tão arrogante que ele solta impropérios para os céus e para quem habita nos céus. E nada acontece no momento que os impropérios são absolutamente destinados. Eles tinham tudo. Sim, eles tinham tudo. Eles tinham alguém que dominou a economia, dominou a política, que trouxe uma certa paz, uma certa prosperidade, uma certa calma, que trouxe muita vida para o mundo da época. Mas eles ouviram a mensagem, ou dos 144 mil, ou das duas testemunhas, ou dos anjos dizendo: não adore, não adore, não receba, e eles creram de todo o coração, e por isso padeceram de todas as formas, mas agora estão no destino final. E o destino final é cântico, é louvor, é adoração, é harpas na mão, é serviço diante do Cordeiro, é simplesmente maravilhoso, maravilhoso. Creio que neste momento, quando eles estiverem neste ponto, e nós, como igreja, que já estamos com o Cordeiro desde o início da grande tribulação, não passaremos por ela, nós olharemos e nos alegraremos com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Sim, vale a pena servir a Deus. E olha o versículo 4, que lindo. Continua o louvor. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Oh, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ele merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, todo o nosso louvor. Jesus, irmãos, Jesus, ele tem o direito de ser glorificado. Primeiro porque ele é santo, 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 santo. Sim, ele foi o único que viveu à altura de todos os padrões de Deus, o único digno de nossa adoração, nunca pecou e simplesmente foi separado para morrer por nós,
pagando o nosso preço pelo pecado, expiando os nossos pecados. E só por esse motivo já mereceria adoração. Mas ele também merece ser adorado, adorado por todas as nações, porque simplesmente ele é justo. Os atos de justiça dele são fantásticos e maravilhosos. É incrível, o texto é incrível. Simplesmente ele é o justo juiz. E justiça haverá na grande tribulação. Não pense que tudo que nós estudamos é produto de ira, de ódio, de raiva. Não, é produto de justiça. A grande tribulação nada mais é do que o colher daquilo que a humanidade está plantando há séculos. Ele merece adoração. Sim, ele merece toda a adoração. E aí em Apocalipse 15:5 diz: depois disso olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. E aí, versículo 6, saíram do santuário os 7 anjos, com as 7 pragas, e eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. Amados irmãos, aqui você está exatamente a 1 segundo do derramar de todo o cálice da ira de Deus. Você tem então no céu adoração atrás de adoração. Você tem no céu o receber dos últimos irmãos mártires que vêm da grande tribulação e que morrem por não terem aceitado o sinal da besta, a marca do anticristo, não terem se subordinado e agora simplesmente no templo, lá no Santo dos Santos, é aberto e é vista a arca, o tabernáculo, a arca da aliança. E dentro dos santos, simplesmente lá estão os 10 mandamentos. Você se lembra? A lei, o decálogo. Olha, aqueles que rejeitaram a graça e a misericórdia de Deus, mediante a morte, o sepultamento, a ressurreição de Cristo, serão agora julgados de forma muito pesada, muito pesada. E o que eu acho interessante é que quando Deus entrega a sua lei, ele entrega a lei para revelar todo o pecado. E aí depois ele entrega a Cristo para que todo e qualquer pecado fosse perdoado. E simplesmente os homens não entenderam isso, não é? E se entenderam, simplesmente brincaram com isso. Agora chegou o momento em que simplesmente se apresentam os 7 últimos anjos. E meu Deus do céu, eles estão vestidos de linho puro e resplandecente, o que representa a justiça. Cinturão de ouro, que representa o seu sacerdócio real. Esses 7 anjos se afastarão do templo e do propiciatório. Eles são anjos que realizam toda a fúria e a ira de Deus e foram preparados para esse momento, para o momento do derramar da ira de Deus. A imagem que me vem na mente agora é a de sacerdotes. Sim, a de sacerdotes. Eu não estou dizendo que esses anjos são sacerdotes, mas tal como os sacerdotes se afastavam para realizar todo o ato de expiação, esses anjos, irmãos, parecem que se afastam não para realizar o ato de expiação, mas como instrumentos de Deus para que a ira e a cólera de Deus caia sobre a terra. Eles se afastam exatamente do templo e do tabernáculo e do propiciatório celestial, porque agora não haverá perdão. Agora haverá choro e ranger de dentes. Agora a dor será terrível. Agora é ira
pura e não misturada com misericórdia. Por isso, 1 minuto antes do descer dos cálices da ira de Deus, você tem os últimos mártires da grande tribulação sendo recebidos nos céus, com harpas, com cânticos e com louvores especiais. E aí em Apocalipse 15, 7 diz: e um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus que vive para todo sempre. Para todo sempre. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você se lembra dos 4 seres viventes, aqueles que estão diante do trono e que um tem cabeça de águia, outro de leão, outro de homem, outro de boi? Quem será? Quem será que dará a cada anjo a taça da ira? Eu não sei. A Bíblia não esclarece, mas eu e você estaremos lá naquele dia vendo isso. E calados, quietos, veremos uma por uma das taças serem derramadas. E por fim, Apocalipse 15, 8, o santuário ficou cheio de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completasse as 7 pragas dos 7 anjos. Deus de misericórdia. As coisas só estão piorando cada vez mais para aqueles que rejeitaram a Deus. Pelo menos no Velho Testamento, quando alguém entrava no santuário, que era o sumo sacerdote, ou os sacerdotes, e no dia do Yom Kippur, só o sumo sacerdote, pelo menos havia a esperança de que de lá saísse o sacerdote, o sumo sacerdote, e os pecados fossem perdoados. Aqui ninguém entra. Aqui não há misericórdia. Chegou o momento do derramar só da ira. Aqui ninguém entra. Ninguém poderá simplesmente voltar aos santos dos santos ou entrar nele. Ninguém poderá mudar a ideia de Deus agora derramar sua ira. Não haverá mais misericórdia. Não haverá mais oportunidades de arrependimento. Agora chegou, irmãos, as 7 taças puras da ira de Deus. Mas a humanidade foi avisada. Foi avisada, em primeiro lugar, com o arrebatamento da igreja. Nós subiremos com o arrebatamento da igreja. A humanidade foi avisada, em segundo lugar, quando os 144 mil vierem falando o evangelho eterno. A humanidade foi avisada com as 2 testemunhas. A humanidade foi avisada com os 3 anjos. Meu Deus do céu! Não ouviram. Que pena. Agora vem o derramar da ira eterna de Deus. Mas eu quero que você não se esqueça de Apocalipse 15. Ao mesmo tempo que a introdução terrível, desse momento tão difícil que vai acontecer agora, que é o derramar da ira, é também um momento de recebimento dos últimos irmãos. E quando nós recebermos, nós vamos ouvir um lindo cântico, um cântico maravilhoso que diz: quem não te temerá o Senhor, que não glorificará o teu nome, pois tu és santo, e todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois todos os seus atos de justiça se tornaram manifestos. Deus te abençoe. Até amanhã.